Espírito Santo, capítulo 3, por Tiago Nunes. Há uma sede que nenhuma água natural pode saciar, uma fome que não se resolve com pão, mas com presença. Uma busca silenciosa que habita o coração humano desde a queda. O anseio de ser cheio de algo eterno, de algo que não morre, de algo que venha de Deus. Foi sobre essa sede que Jesus falou no último dia da festa. A Escritura diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando Cristo se levanta diante da multidão e grita essa verdade, ele está revelando o maior segredo da vida espiritual, que o homem não foi criado para viver vazio, mas para transbordar. O Espírito Santo é a resposta de Deus para a sede da alma humana. E não há outro caminho, não há outro poço, não há outro manancial. Ele é o rio que brota do trono e faz florescer o deserto do coração. Mas perceba, João é claro ao dizer que o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Isso significa que há uma ordem divina, uma sequência espiritual, um propósito eterno que liga a cruz à experiência do Espírito. O derramamento do Espírito é o fruto da glorificação de Cristo. E a glorificação só vem depois da cruz. Isso quer dizer que o Espírito Santo é o testemunho do céu, de que o sacrifício foi aceito, de que a redenção foi concluída e de que a vida venceu a morte. A cruz abriu o caminho, o Espírito o preencheu. A ressurreição inaugurou a nova vida. O Espírito a fez habitar dentro de nós. O Filho foi exaltado. O Espírito foi derramado. Por isso, toda vez que falamos do Espírito Santo, falamos de Cristo. O Espírito não é uma energia impessoal, nem uma força mística. Ele é a própria presença do Cristo ressuscitado em nós. Ele é o selo da aliança, o fogo que habita o templo interior, o vento que move a igreja e o consolo que sustenta o santo. Ele é o Deus vivo em ação dentro do homem restaurado pela cruz. Paulo entendeu isso quando disse aos Coríntios: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele sabia que toda a teologia, toda a experiência espiritual e toda a sabedoria do céu convergem para esse ponto, a pessoa e a obra de Cristo. Tudo nasce nele, tudo passa por ele, tudo termina nele. O Espírito Santo não é uma nova revelação distante da cruz, mas a própria aplicação da cruz dentro de nós. É o Cristo interiorizado. Quando Jesus foi glorificado, o Espírito veio. E quando o Espírito veio, o céu e a terra se tocaram novamente. O Pentecostes não foi um espetáculo, foi o selo da nova criação. O mesmo sopro que formou o homem no Éden, agora foi derramado sobre uma nova humanidade, a Igreja. Desde então, não existe mais distância entre o céu e o coração que crê. O Espírito Santo faz de nós a habitação de Deus, mas essa verdade traz uma consequência radical. Porque se o Espírito habita em nós, então o fluxo da nossa vida muda. Do nosso interior, do mais profundo de nós, devem fluir rios de água viva. A palavra grega usada ali é koilia, que significa entranhas, o centro da existência, o coração espiritual. Cristo não falou de uma experiência superficial. Ele falou de algo que nasce das profundezas. Ou o rio de Deus flui de dentro de nós, ou outro rio toma o seu lugar. Porque o Evangelho é radical. Ele não oferece meio termo. Ou o interior é governado pelo Espírito, ou é dominado pelas paixões da carne. Ou flui a água viva, ou fluem as cobiças. Não há neutralidade espiritual. É por isso que a cruz é necessária antes do Espírito, porque o Espírito não se move em vasos divididos. O Senhor não sopra sobre corações que ainda resistem à morte do eu.
O Espírito Santo é dado àqueles que passaram pela cruz, que morreram com Cristo e agora vivem para Ele. Ele não habita para adornar o velho homem, mas para manifestar a nova criação. Quando Jesus diz, do seu interior fluirão rios de água viva, Ele está descrevendo a vida no Espírito, uma existência que transborda, que purifica, que cura, que alimenta. O crente cheio do Espírito é alguém que não vive mais reagindo às circunstâncias, mas fluindo da presença. Ele se torna um canal, não uma represa. Mas a mesma palavra koilia aparece em outros textos que revelam o outro lado da realidade espiritual. Em Romanos 16:18, Paulo fala de homens que não servem a Cristo, mas ao seu próprio ventre, a sua koilia. Ele diz, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos simples. O que isso revela? Que há pessoas cuja adoração não sobe ao trono, mas retorna para si mesmas. Eles se glorificam, fazem discípulos para si, buscam sua própria exaltação. O ventre, o interior, torna-se o seu Deus. Paulo vai mais fundo ainda em Filipenses 3, quando diz, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Repare, o mesmo lugar de onde deveriam fluir rios de água viva tornou-se o altar da idolatria interior. O mesmo interior que foi criado para ser morada do Espírito se transformou em trono da carne. É o contraste entre o homem espiritual e o homem natural, entre o templo e o túmulo. A pergunta então ecoa: o que tem fluído de dentro de nós? Da nossa koilia, o que tem saído? Águas vivas ou águas amargas? O que governa o nosso interior? O Espírito de Cristo ou os impulsos da velha natureza? O Evangelho não nos deixa margem para uma fé morna. O Senhor disse, vós sois o sal da terra. E se o sal perder o sabor, para nada mais presta. A vida cristã não é um adorno espiritual, é uma ruptura com o velho mundo. A cruz separa o que é luz do que é trevas, o que é amor do que é ódio, o que é carne do que é espírito. Não existe discipulado sem renúncia. Não existe plenitude do Espírito sem arrependimento. Não existe santificação sem cruz. O Espírito Santo não vem apenas para consolar, ele vem para confrontar. Ele não habita em nós para confirmar o que somos, mas para nos transformar no que Deus sonhou. Ele é o fogo que purifica, a voz que convence, o vento que move e o óleo que cura. Ele não é um hóspede, é o Senhor do templo. E o templo somos nós. Quando o Espírito nos possui, a vida muda de direção. As paixões começam a morrer. A carne começa a ceder. O orgulho se curva. O amor de Deus passa a fluir de dentro para fora. O Espírito não apenas habita, ele governa, e o cristão passa a viver pela lei da vida interior, não mais pela força, mas pela graça, não mais pelo medo, mas pela fé, não mais pela vontade própria, mas pela vontade de Deus. Mas esse processo é contínuo. A vida no Espírito é progressiva. A santificação não é um evento, é uma caminhada, e cada passo exige rendição. O Espírito vai tomando espaço dentro de nós à medida que o eu perde espaço. O crescimento espiritual não é acumular dons, é perder pesos. É o esvaziamento que abre caminho para o transbordar. Por isso, quando paramos de crescer, começamos a retroceder. A estagnação espiritual é um retrocesso disfarçado. O Espírito é movimento. Ele é rio, não lago. Ele flui, ele se derrama. Ele renova, e se ele não encontra caminho em nós, o coração endurece e o rio se detém. Paulo chorava ao ver que muitos dentro da igreja haviam se tornado inimigos da cruz. Não era apenas o mundo. Eram crentes que tinham perdido o centro, que pregavam um evangelho sem morte, sem arrependimento, sem cruz. Eles falavam de bênção, mas não falavam de santificação. Falavam de vitória, mas não falavam de quebrantamento. Falavam de Deus, mas não se deixavam moldar por Ele.
E Paulo diz: o destino deles é a perdição. Dura palavra, mas verdadeira. Porque quem rejeita a cruz, rejeita a vida. O Espírito Santo é o Espírito da cruz. É Ele quem nos convence do pecado, quem nos chama ao arrependimento, quem nos conduz à santificação. Ele não veio apenas para nos emocionar. Ele veio para nos transformar. Ele é o sopro de uma nova natureza. Por isso, quando o Espírito habita em nós, há frutos: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele é o antídoto da carne. Ele é a força para viver aquilo que sozinhos não conseguiríamos. Ele é o poder para perdoar, para resistir, para vencer. E o segredo de uma vida cheia do Espírito está no altar. O Espírito desce sobre o sacrifício. Enquanto não houver entrega, não há fogo. Enquanto houver reservas, não há plenitude. O altar da cruz é o lugar onde o Espírito encontra liberdade para agir. O chamado do Evangelho é radical porque o amor de Deus é absoluto. Ele não aceita dividir espaço com o ego, com o pecado, com a vaidade. Ele quer o trono inteiro, e é isso que o Espírito Santo faz. Ele entroniza Cristo dentro de nós. O Evangelho não é um convite a viver melhor, é um chamado para morrer e nascer de novo. Não é um aperfeiçoamento da velha vida, é o começo de uma nova. É por isso que o Espírito é chamado de Consolador, porque ele consola os que morreram. Ele não vem confortar o velho homem, mas ressuscitar o novo. E quando esse rio começa a fluir, tudo muda. Onde havia medo, nasce fé. Onde havia orgulho, nasce humildade. Onde havia pecado, nasce arrependimento. Onde havia culpa, nasce paz. E o que antes era luta vira descanso, porque o Espírito faz dentro o que a carne jamais poderia fazer fora. O Espírito Santo é o Deus vivo em movimento dentro de nós. Ele nos conduz à verdade, nos lembra das palavras de Cristo, nos guarda do engano, nos ensina a orar, nos ajuda nas fraquezas, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o amigo fiel que habita em nós, o companheiro da jornada, o selo da promessa, o penhor da glória futura. E um dia, quando o Filho voltar, será o mesmo Espírito que nos levantará dos mortos, porque quem tem o Espírito tem a vida eterna habitando dentro de si. Por isso, se há sede em você, venha. Se há cansaço, renda-se. Se há peso, entregue. O Espírito ainda está sendo derramado. O convite ainda ecoa. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque o Espírito Santo não é para os fortes, é para os sedentos. Não é para os que se acham suficientes, mas para os que reconhecem sua miséria. Ele é dado aos quebrantados, aos que clamam, aos que se rendem. Hoje o mesmo Jesus que gritou no templo continua chamando os corações. Venha e beba. Beba do Espírito, beba da graça, beba da presença. E do teu interior, sim, do mais profundo de ti, fluirão rios de água viva. Há algo no Evangelho que não pode ser aprendido em livros, nem explicado apenas por palavras. É algo que precisa ser vivido. E esse algo é a presença do Espírito Santo. Ele não é uma força, uma energia ou um sentimento. Ele é a própria vida de Deus em nós. O Espírito é o fôlego do céu soprado dentro da alma humana, o toque invisível que torna o impossível possível. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E é por isso que o Espírito foi enviado, para que o Cristo vivo pudesse habitar dentro de nós, e não apenas conosco. Habitar é mais do que visitar, é mais do que passar, é permanecer, é criar raízes, é transformar morada em templo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Essas palavras não são poesia, são direção. Sem o Espírito Santo, até o mais dedicado dos cristãos se torna árido, incapaz de produzir fruto. Mas quando o Espírito habita, a vida muda de estágio. Fruto, mais fruto, muito fruto. Esse é o progresso da graça. Primeiro o broto, depois o crescimento e então a abundância.
Tudo o que é verdadeiro na fé nasce do Espírito e é sustentado por ele. Por isso Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque se Cristo já fez tudo, o Espírito é quem faz essa obra se manifestar em nós. Deus não apenas fez uma aliança conosco, Ele colocou o seu Espírito dentro de nós. Isso muda tudo. Não somos marionetes manipuladas do alto, mas cooperadores com o Criador. Jonathan Edwards dizia que a graça faz tudo, e nós fazemos tudo. É um mistério divino. Deus age em nós e nós agimos em Deus. A graça não anula o esforço, ela o desperta. A graça não destrói a vontade, ela a alinha. É o mover invisível que nos conduz a viver o impossível. Por isso, não há verdadeiro cristianismo sem comunhão com o Espírito Santo. Ele é o coração pulsante da vida cristã. Imagine o cenário do cenáculo, em João 13:16. Jesus está prestes a enfrentar a cruz. Ele se reúne com os seus discípulos, os seus amigos, aqueles com quem partilhou o pão e o caminho. Ele prepara tudo. Ele mesmo providencia o lugar, a ceia, o ambiente. Judas está ali por um instante, mas logo sai para cumprir o seu papel e o ambiente se transforma. Ficam apenas os 11, os que o amam, os que ainda não compreendem a profundidade do que está para acontecer. Jesus, o anfitrião do céu, os conduz para dentro do cenáculo e começa a revelar o que o mundo ainda não podia entender: a promessa do Espírito Santo. Ele sabia que aquelas seriam as últimas horas antes da cruz, e por isso, cada palavra foi carregada de eternidade. As palavras de João 14, 15 e 16 deveriam de fato ter sido escritas com pena de ouro. São as joias do Evangelho. Não se turbe o vosso coração. Essa é a primeira nota de consolo que ele libera sobre corações prestes a se romper. Pedro havia acabado de ouvir que o negaria 3 vezes. Que dor terrível deve ter atravessado seu peito. Ele, que prometera dar a vida por Jesus, agora é confrontado com a sua fraqueza. Mas antes que a vergonha o consuma, Jesus o cobre com graça. Não se turbe o vosso coração. É como se ele dissesse: Pedro, eu sei quem você é, mas eu também sei quem você será. O amor não desistiu de você. A graça de Cristo não é um prêmio para os fortes, mas um abrigo para os quebrados. Ele sabia que Pedro iria cair, mas também sabia que voltaria restaurado. E é por isso que ele acrescenta: crê em Deus, crê também em mim. A fé é o elo que sustenta o coração quando tudo parece perdido. Jesus não nega a fraqueza de Pedro, mas revela a fidelidade do Pai. A mesma voz que anuncia a queda é a que garante a restauração. Ele não apenas profetiza o tropeço, mas também a volta. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A obra do Espírito seria essa: transformar fracasso em fé, vergonha em testemunho, queda em maturidade. No verso seguinte, Jesus fala sobre a casa do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa frase sempre foi usada para apontar para o céu futuro, mas Jesus estava revelando algo ainda mais profundo. Ele não estava falando apenas de um lugar distante, mas de uma comunhão presente. A casa do Pai é Cristo, e Cristo é o templo onde fomos feitos morada. Através da cruz e da ressurreição, Ele nos incluiu em si mesmo. Vou preparar-vos lugar. Não significa apenas construir um espaço nas alturas, mas abrir, pelo sangue, o caminho para que o homem e Deus voltassem a ser um só. Ele foi preparar o caminho dentro de nós. Quando Jesus diz: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele anuncia o mistério da presença do Espírito Santo. Ele iria, mas viria de novo. Não apenas em sua volta gloriosa, mas em sua habitação interior. Cristo em nós, esperança da glória. A promessa do Espírito é o cumprimento dessa volta. Ele não nos deixou órfãos, Ele veio a nós. O Consolador é o próprio Cristo habitando em nós em forma de Espírito.
O mesmo que foi crucificado, ressuscitou e agora vive dentro de cada coração regenerado. Não um outro Deus, mas o mesmo Deus em outra manifestação. Jesus está entronizado nos céus, à direita do Pai, e ao mesmo tempo está presente em nós pelo Espírito. O corpo físico de Cristo ocupa um lugar, mas o seu Espírito ocupa o universo. Ele não está distante, ele está dentro. Ele não é lembrança, é presença, e essa presença é o que nos transforma. O Espírito Santo não é um acessório da fé, é o próprio eixo da vida cristã. É ele quem ilumina a mente, desperta o arrependimento, revela a cruz, gera o domínio próprio e nos conduz à santificação. Ele é o fogo que queima o que é impuro e o bálsamo que cura o que foi ferido. Ele é a voz que nos lembra quem somos, quando o mundo tenta nos definir pelo que fizemos. E aqui está uma verdade profunda. O mesmo Espírito que sustentou Jesus em sua humanidade é o que agora sustenta você. Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem. Ele chorou, se cansou, teve fome, sentiu dor. Mas em tudo isso, o Espírito o sustentou. No deserto, o Espírito o guiou. No Getsêmani, o Espírito o fortaleceu. Na cruz, o Espírito o sustentou até o último fôlego. E quando ressuscitou, foi o Espírito que o levantou dentre os mortos. Isso significa que, em Cristo, a natureza humana foi totalmente rendida e governada pelo Espírito. E é isso que ele veio fazer em nós, restaurar o governo do Espírito sobre o homem. O pecado fez o homem perder o governo de Deus dentro de si. O Espírito veio restaurar esse trono. Quando você nasce de novo, o Espírito passa a habitar em você, e o seu interior se torna o novo templo. Assim como o Pai habitava no Filho, agora o Filho habita em nós pelo Espírito. É por isso que Jesus pôde dizer: eu e o Pai viremos e faremos morada em vós. Essa é a maior promessa do Evangelho. O Deus que habitava no Santo dos Santos agora habita em um coração transformado. O fogo que antes consumia o altar agora consome o orgulho. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas no princípio agora paira sobre as almas que se rendem. Mas há um preço. Permanecer em Cristo exige cruz. O Espírito Santo não habita em altares divididos. Ele é santo. E onde ele habita precisa ser purificado. A presença dele confronta o pecado, expõe o orgulho e quebra a autossuficiência. Pedro precisou ser peneirado para aprender a depender. O mesmo acontece conosco. Às vezes, Deus permite que o galo cante para que percebamos que a nossa força não basta. É no colapso da autoconfiança que o Espírito começa a construir uma nova natureza. E quando isso acontece, o homem natural morre e o homem espiritual começa a viver. Andar no Espírito é viver sob um novo governo. É permitir que ele molde pensamentos, emoções e vontades. É ter a mente de Cristo. É amar o que Deus ama e odiar o que ele odeia. É discernir o mundo com os olhos do céu. Por isso Paulo disse: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. O Espírito não apenas nos consola, ele nos confronta. Ele não apenas nos inspira, ele nos transforma. E quanto mais ele ocupa espaço em nós, menos espaço sobra para o ego, para o medo, para o pecado. O Espírito Santo é a presença do próprio Cristo restaurando o homem à sua verdadeira identidade. Ele não veio apenas para nos emocionar nos cultos, mas para nos conduzir à santificação. Ele não veio apenas para dar dons, mas para formar caráter. O fruto do Espírito é o testemunho visível da presença invisível. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o retrato do homem que vive segundo o Espírito. E tudo isso começa com uma decisão: permanecer. A mesma palavra que Jesus repetiu aos discípulos: permanecei em mim. A santificação não é um evento, é um relacionamento constante com o Espírito. Quando o Espírito governa, o coração se alinha à vontade de Deus.
A oração deixa de ser uma tentativa de convencer o céu e se torna uma rendição à vontade do Pai. É por isso que Jesus, mesmo sendo Deus, pôde dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Na sua humanidade, ele mostrou o caminho da obediência perfeita. Ele tinha uma vontade humana, mas ela foi totalmente submissa à vontade divina. E assim como o Logos sustentava a humanidade de Cristo, hoje o Espírito sustenta a nossa. O que sustentava o Filho, agora sustenta os filhos. A mente de Cristo é o resultado de uma mente renovada pelo Espírito. Quando ele habita, os pensamentos mudam, as emoções se alinham e o caráter é transformado. O homem carnal reage, o homem espiritual responde. O primeiro é guiado pelos impulsos, o segundo pela direção. O primeiro vive de aparência, o segundo de essência. O primeiro busca prazer, o segundo busca propósito, e o Espírito é quem faz essa transição possível. Ele é o arquiteto da nova criação. Há uma diferença entre viver para Deus e viver com Deus. Muitos servem, poucos permanecem. Servir é fazer algo por Ele. Permanecer é viver dele, e é isso que o Espírito nos ensina. Ele não quer apenas servos obedientes, mas filhos semelhantes. O processo de santificação é exatamente isso, sermos transformados à imagem de Cristo. Não por esforço humano, mas por rendição constante. O Espírito Santo não pede força, pede entrega, porque onde há entrega, há poder. Onde há rendição, há transformação. E talvez essa seja a mensagem final de Jesus naquele cenáculo. Não se turbe o vosso coração. Ele sabia que o mundo seria incerto, que a fé seria provada, que a carne resistiria. Mas ele também sabia que o Espírito seria suficiente. Pedro, que um dia negou, mais tarde pregou com poder e autoridade. O mesmo homem que caiu se levantou cheio do Espírito. E o que mudou? O Espírito veio. Quando o Espírito veio, o medo se transformou em coragem, a vergonha em testemunho, o fracasso em fé viva. O Espírito Santo é o que faz de um homem comum um testemunho extraordinário da graça. Hoje, ele continua fazendo o mesmo. Ele pega corações feridos e transforma em altares vivos. Ele pega mentes cansadas e renova com a mente de Cristo. Ele pega homens quebrados e os enche de propósito. O Espírito é o sopro que reacende o que o pecado tentou apagar. E se há uma verdade que precisa ecoar dentro de nós, é esta: sem o Espírito, nada podemos fazer, mas com o Espírito, nada é impossível. Ele é a presença constante do Cristo vivo dentro de nós. Ele é o poder que santifica, o amor que restaura e a voz que guia. Ele é o vínculo entre o céu e a terra, entre a promessa e o cumprimento, entre o que fomos e o que seremos. Por isso, que o seu coração não se turbe. O Espírito que habita em você é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele não apenas te consola, ele te transforma. Ele não apenas te guia, ele te sustenta. E enquanto o mundo tenta te empurrar para o desânimo, o Espírito continua sussurrando: permanece em mim, porque aquele que permanece dará fruto, e mais fruto, e muito fruto. E esse fruto é o sinal de que o Espírito Santo está vivo dentro de você. Há algo sobrenatural quando o Espírito Santo é revelado não apenas como uma força, mas como uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Consolador prometido. Aquele que não apenas age, mas habita, guia e transforma o homem de dentro para fora. Ele não é uma ideia, uma energia ou um símbolo. Ele é o próprio Deus habitando em nós, testemunhando que pertencemos ao Pai. E o que Cristo viveu plenamente, nós experimentamos em parte. Mas essa parte é suficiente para transformar tudo. Jesus recebeu o Espírito sem medida. João 3,34 diz: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Em Cristo, o Espírito não veio em porções, veio em plenitude. Ele habitou nele sem limites, sem reservas, sem barreiras. A pomba que pousou sobre ele no Jordão
não representava apenas paz, era a manifestação visível da unção total. O Espírito Santo veio repousar sobre o Filho como repouso absoluto. E desde então, tudo o que Jesus fez, ensinou e suportou, foi assistido, sustentado e conduzido pelo Espírito. Cristo foi plenamente homem, mas também plenamente habitado pelo Espírito. O Logos eterno, a palavra viva, sustentava a natureza humana do Filho. E é essa mesma presença divina que agora, em nós, opera um novo nascimento. Pedro disse: nos foram dadas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Segundo Pedro 1:4. Quando nascemos de novo, recebemos essa semente divina. O céu se moveu em nossa direção, e algo do próprio Deus começou a pulsar dentro de nós. Nicodemos não entendeu isso de imediato. Jesus disse: quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Esse novo nascimento não vem da carne, nem da vontade do homem, mas do Espírito. Assim como o vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Dentro de nós há um novo suporte, um fôlego eterno, uma natureza que clama: Abba, Pai. O mesmo Espírito que estava sobre Cristo agora está em nós. Ele nos unge, nos convence, nos transforma e nos dirige. A mesma relação que Jesus tinha com o Pai, pelo Espírito, agora é compartilhada conosco. A diferença é que em Cristo não havia pecado. Em nós há redenção e processo. Ele não precisou ser restaurado, nós precisamos ser santificados. Jesus, antes de partir, olhou para os discípulos e disse: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João 14:3. Essas palavras não são apenas promessa de futuro, são uma revelação de presença. Ele não falava apenas de um lar celestial, mas de uma comunhão eterna. Onde ele está, nós também estamos. João responde essa pergunta no seu Evangelho. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1:18. O lugar onde Cristo está, o seio do Pai, é o lugar para o qual fomos chamados em espírito. Quando o Espírito Santo veio habitar em nós, ele nos introduziu nesse mistério, a comunhão da Trindade. A Bíblia chama isso de pericorese, o entrelaçar das pessoas divinas. O Espírito não veio apenas nos tocar, ele veio nos incluir nessa dança eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito. É isso que Jesus quis dizer: onde eu estou, estejais vós também. Já experimentamos parte disso agora pela presença do Espírito e viveremos plenamente quando ouvirmos face a face. Em João 17, Jesus ora: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória. João 17:24. Essa é a vontade do Filho, que estejamos com Ele no mesmo lugar de amor, de unidade e de glória. O Espírito Santo é o cumprimento inicial dessa oração. Ele habita em nós hoje e um dia nos fará ver aquilo que agora só sentimos pela fé. Quando Tomé, confuso, perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Veja, Jesus não disse, ninguém vai. Ele disse, ninguém vem, porque o Pai está nele. O caminho não é uma rota, é uma pessoa, não é um mapa, é uma comunhão. Quem tem Cristo tem acesso direto ao coração do Pai. Estar em Cristo é estar no Pai. Essa é a geografia espiritual da redenção. Filipe ainda insistiu: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. O mistério é revelado. O Pai está no Filho, e o Filho está no Pai, e o Espírito está em ambos. Onde está um, estão os três. Não há divisão na essência, mas perfeita unidade. O Pai permanece no Filho, e o Filho no Pai.
Essa interpenetração divina, essa comunhão perfeita, é o que o Espírito veio reproduzir em nós. Ele é o elo vivo dessa unidade eterna. Até esse momento, Jesus falava apenas do Pai e do Filho. Mas então, no verso 16, ele anuncia algo que muda tudo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. João 14,16. Essa palavra outro é tremenda. No original grego, alon, outro da mesma essência, da mesma natureza. Não outro diferente, mas outro igual. O Espírito Santo não é uma substituição de Cristo, é a continuidade da sua presença. É o Cristo invisível habitando dentro de nós. Paracletos, Consolador, Encorajador, Ajudador, Intercessor. Essa é a obra do Espírito em nós. Ele nos consola quando a alma se desfaz, nos encoraja quando o medo grita, nos ajuda quando a carne fraqueja, nos exorta quando desviamos. O Espírito não é apenas uma emoção, é uma pessoa divina que permanece. Jesus disse, Ele estará convosco para sempre. Não vem e vai, não é visita, é habitação. O Espírito Santo não é hóspede, ele é morador. Ele habita convosco e estará em vós. João 14,17. Antes de Pentecostes, o Espírito estava com os discípulos, mas não em eles. Quando o Espírito foi derramado, essa promessa se cumpriu. Ele não apenas acompanhava, agora ele habitava. Aquilo que antes estava sobre Cristo, agora foi derramado sobre a Igreja. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos passou a habitar dentro de vasos de barro, transformando fraqueza em templo. Mas o mundo não pode recebê-lo. Por quê? Porque não o vê, nem o conhece. Conhecer na Bíblia não é ter informação, é ter relacionamento. É a mesma palavra usada quando Jesus disse, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Mateus 7:23. Muitos falam o nome de Jesus, fazem milagres, profetizam, mas nunca o conheceram. O Espírito Santo não se manifesta onde não há submissão, arrependimento e santificação. O poder de Deus não é brinquedo, e o nome de Jesus não é varinha de condão. O Espírito não endossa o que não reflete o caráter de Cristo. Os que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado, porque a semente divina permanece neles. 1 João 3:9. O Espírito Santo habita em quem foi regenerado. Ele não se manifesta no ruído da religião, mas na transformação do coração. Ele não apenas unge, ele santifica. Ele não apenas dá dons, ele produz fruto. Ele não apenas fala por meio de nós, ele fala em nós, até que o nosso ser inteiro se renda ao governo de Cristo. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14:18. Que promessa gloriosa! O Espírito Santo é o cumprimento dessa volta. O Cristo que subiu agora vive dentro de nós. E ainda há outro cumprimento futuro, quando o veremos face a face. Mas até lá temos o penhor do Espírito. Paulo escreveu, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios 1:14. Penhor, garantia, selo de que pertencemos ao Senhor. O Espírito Santo é esse penhor vivo. É como se o céu tivesse deixado um pedaço de si mesmo dentro de nós, como garantia de que o resgate virá. Quando o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, ele está dizendo, eu voltarei para completar o que comecei. Ele é o selo que autentica nossa filiação, o fôlego que nos mantém firmes, a presença que nos convence de que não somos órfãos. Sem o Espírito Santo, não há igreja. Sem o Espírito Santo, não há corpo. Sem o Espírito Santo, não há nova vida, arrependimento, discernimento, domínio próprio ou santificação. Ele é o fôlego da noiva, ele é o poder do altar, ele é o vento que empurra o barco da fé em meio às tempestades. Ele é o óleo que faz a lâmpada permanecer acesa enquanto o noivo não volta.
Ele é o penhor, o consolador, o amigo, o Deus interior que habita o coração do homem redimido. Por isso Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Entristecemos o Espírito quando resistimos à sua voz, quando apagamos o fogo da santidade, quando trocamos sua presença por prazeres passageiros. Mas quando o honramos, o obedecemos e o amamos, ele nos conduz de glória em glória, moldando-nos à imagem do Filho. O Espírito Santo é o ambiente da nova mente. É Ele quem renova o nosso entendimento, quem nos ensina a dizer não à carne e sim à cruz. É Ele quem traduz gemidos em oração, quem transforma silêncio em intercessão, quem transforma fraqueza em força. É Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o fogo que consome o ego e revela Cristo no centro. O homem natural pode até falar de Deus, mas só o homem espiritual pode viver em Deus. O Espírito Santo não é um adorno, é o próprio Deus operando em nós tanto o querer quanto o realizar. Ele não apenas inspira, ele forma. Não apenas visita, ele habita. Não apenas unge, ele governa. É Ele quem nos leva ao arrependimento, quem nos desperta do sono da indiferença, quem nos faz clamar, Abba, Pai, mesmo quando não temos palavras. E quando parece que Deus se calou, o Espírito ainda fala. Quando tudo parece escuro, Ele ainda acende luz. Quando o medo tenta sufocar a fé, Ele nos lembra da promessa: eu estarei convosco todos os dias. Ele é o cumprimento do Emanuel, Deus conosco, agora dentro de nós. O Espírito é o suspiro do céu em nossas fraquezas, o eco da eternidade dentro do tempo, o penhor de que o amor de Deus é irrevogável. Ele não é apenas um poder que move, é uma presença que molda. Ele é a voz que sussurra quando o mundo grita, o consolo que restaura quando o coração se parte, a força que sustenta quando tudo ao redor desaba. Ele é o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, o Espírito Santo. 3 nomes, uma só essência. Ele é o Deus que caminha dentro de nós, o mesmo que criou o universo e agora recria o coração humano. Por isso, quando você sentir o Espírito, não o reduza à emoção. Ele é mais do que um arrepio. Ele é o próprio Deus dizendo: eu estou aqui e nunca mais te deixarei órfão. Que possamos viver conscientes dessa presença, que possamos andar em santidade, ouvir sua voz e permitir que Ele molde nossa mente até que Cristo seja formado em nós. O Espírito Santo não é um capítulo da teologia, ele é o sopro da vida cristã. Ele é o selo, o penhor, o caminho interior que nos conduz ao seio do Pai. Ele é o vínculo invisível que nos une ao Filho. Ele é o amor derramado em nossos corações. Ele é o fogo que purifica, o vento que conduz e a água que renova. E até que o noivo venha, o Espírito e a noiva continuam dizendo: vem. E todo aquele que ouve diga: vem. E todo aquele que tem sede, venha e beba da água da vida de graça. Amém. Se este texto falou com você, siga o canal Tiago Nunes. Compartilhe esta mensagem e comente o que o Espírito Santo ministrou ao seu coração.